para combinar com a mesa. Boa tarde, estou muito feliz de estar aqui com uma pequena família, porque eu acho que vocês sentem a mesma coisa, mas a gente tem uma casa editorial onde a gente está há muito tempo, onde a gente manda um livro, manda outro livro, trabalha os textos e convive com as mesmas pessoas, né, aqui o Max, Fernando, a gente se sente meio família. E eu, Carol e a Aline, escrevendo no mesmo tempo, convivendo com os lançamentos, um junto com o outro. Eu acho que é uma sensação muito boa a gente poder se juntar de vez em quando, se encontrar de vez em quando, porque é uma sensação mínima de segurança nessa nossa carreira, nesse nosso trabalho, que é sempre tão aventureiro, né? Um trabalho de alto risco. Vocês que pensam que não é um trabalho que devia ter algumas taxas extras pela coragem que a gente precisa ter para ser escritor e escritoras. Sobre a relação da realidade com ficção, eu parto da realidade. Existe a produção literária e existe esse trabalho constante da teoria literária, dos críticos literários, de quem trabalha dentro da universidade, orientando trabalhos de pesquisa, de tentar encontrar a nomenclatura para o que está sendo feito, conseguir encontrar uma corrente teórica ou criar um caminho teórico para nomear as coisas que estão acontecendo. Então é muito comum que digam que o que eu faço, que os meus textos, o Cabeça do Santo, o Oração, são realismo mágico, porque tem a relação com Garcia Marques, mas eu não sei, o realismo mágico é um nome para um momento, para um período datado e em uma determinada região, que tem muito mais a ver com o tempo histórico, com a historiografia, do que com a categoria de texto mesmo. E eu não sei, eu acho que realismo onírico é um ótimo caminho de se pensar um novo tipo de texto que a gente está fazendo agora, mas o mais impressionante é que eu não sinto que eu estou partindo de nada além da realidade, porque, por exemplo, a Cabeça do Santo eu não inventei, ela existe. Essa cabeça existe, o santo está lá sem cabeça e a cabeça está no chão, ela existe. Então, eu me sinto fazendo um negócio super realista, vocês é que não acham. Mas eu acho que eu estou falando da realidade, porque eu entrei na cabeça, a cabeça está lá, as pessoas entram, as coisas acontecem. Então, tem um contexto meu contexto familiar, meu repertório de histórias orais de uma família, que vem de várias cidades do Nordeste do Brasil e de zona rural, e vários elementos, assim, até a falta de luz, pessoas que cresceram sem acesso à energia elétrica à noite. Você viver à noite sem luz dá vazão a um tipo de relação com o mundo e com a natureza muito diferente da gente hoje, que não pode estar sem luz 5 minutos, porque a gente precisa estar conectado. Então, eu venho de uma criação e de um repertório de histórias próximas de mim, que é muito difícil me assustar com alguma coisa. E algumas coisas que estão no Cabeça do Santo que as pessoas acham mais absurdas são coisas que aconteceram comigo e com minha família. Por exemplo, as mulheres da família avisam quando vão morrer. Avisam, minha bisavó avisou, minha avó me avisou, minha mãe me avisou. Eu vou avisar, eu não sei primeiro se para a Esté, porque preciso saber sobre os livros. Mas eu vou avisar, eu espero que eu possa avisar, porque eu acho incrível isso. As mulheres antes de morrer avisam. Minha bisavó disse, minha filha, é hoje que eu vou e vou botar um vestidinho, passou maquiagem, isso é hoje que eu vou. A minha mãe veio me dizer que vai me levar. E as galinhas, 3 vão pro fulano, 3 pro fulano, a vaca você fica. Você não sei o que, resolve não sei o que, diga pro fulano que muito obrigado, diga pro fulano que feliz aniversário, tinha um aniversário 2 dias depois. Eu, feliz aniversário, agradeceu, muito obrigada, minha filha, você foi muito boa pra mim, obrigada por cuidar de mim. E ela só tá caducando, porque ela morreu e aconteceu o que acontece no Nordeste, que é morrer bonzinho, e dormir bonzinho e acordar morto. E pra mim, assim, dormir bonzinho e acordar morto, avisar que vai morrer, é realidade. Vocês que não acham, mas pra mim é. E aí, lógico, eu preencho algumas coisas com a ficção, mas eu tô lidando com a realidade do mundo que eu conheci, do mundo que me criou, né? Do universo das pessoas que me criaram. Ou é porque era todo mundo doido que tem essa possibilidade, mas tem a ver com o contexto de Nordeste e de pessoas que se acostumaram a preencher as faltas de acesso à educação, de acesso à saúde, de condição de estudo e de condição de uma série de coisas, foram preenchendo essas faltas com a fé, com a religiosidade e com essas crenças que vão aí explicando, deixando a vida minimamente
um pouquinho melhora. Eu acho que quando a gente fantasia, a vida melhora um pouco. Mas é tudo verdade, é tudo realidade. Pensando um pouco assim no meu processo, primeiro, boa tarde, gente, é um prazer estar aqui com vocês, que bom que a gente está junto nessa semi-roda, um pouco multigão, assim, muito linda. É uma honra estar do lado de duas grandes autoras e uma gigante editora, que eu sou apaixonada, sou muito fã mesmo, então eu sinto muito feliz de estar aqui com vocês. Sobre essa questão do místico, eu não sou uma autora técnica e eu tenho a impressão de que quanto menos eu souber do meu lado que escreve um pouco adormecido, melhor para o meu texto. Tem um estado que eu busco, que é um estado de concentração tão profundo, onde a gente começa a perder uma certa margem do nosso corpo e começa a se borrar com o escrito. E isso costuma acontecer não na primeira versão, nem na segunda, mas no momento onde o livro já começa a se erguer para além de você, quando ele começa a se tornar quase que uma coisa independente, que tem as suas próprias regras, porque cada texto, cada romance, cada conto tem as suas próprias regras. Ele demanda coisas que muitas vezes eu preciso correr atrás como pessoa no mundo e estudar, porque aquele livro me mostra um caminho, né, que eu não tenho como autora, então eu preciso começar a estudar. E eu escrevo muito pela manhã, que é o meu horário favorito, e tem um porquê. Eu acho que de manhã tem um frescor, claro, mas também tem um momento onde as coisas ainda são do sonho, elas ainda estão numa textura dos lençóis. A gente está um pouco aberto para esse mundo de lá, que eu acho que é o mundo das histórias também. O sonho, as histórias, as memórias, eu costumo dizer que são dois grandes portais para a minha ficção. O sonho e a memória, porque é quase como se a gente pudesse acessar 5 ou 6 sonhos, 7 ou 8 memórias que a gente tem, e elas fossem uma espécie de túnel que você entra, e quando você chega do lado de lá, a ficção mora lá. Né? Então não é que essas memórias eu reproduzo elas nos meus livros, não é isso, elas são um canal de acesso para as histórias que eu quero contar. Porque memória, invenção e sonho também de alguma forma lida com uma espécie de narração que é o tipo que mais me agrada, que é justamente esse momento que a gente perde o tempo cronológico, onde a coisa começa a se abrir para o tempo da narração. Então numa narração a gente pode demorar 200 páginas numa pessoa que se senta numa cadeira. E isso pode ser muitas palavras, a gente pode usar muita coisa para dizer que alguém se sentou numa cadeira. E a gente também pode dizer isso num segundo, né? Então esse tempo psicológico, esse tempo do corpo, esse olhar dilatado, tudo isso está muito dentro assim, da minha pesquisa e me interessa então esse desconhecer-se, borrar-se, ser sonho na hora de escrever. Muita gente me perguntava se o que eu tinha escrito era fantástico, né? Se era realismo mágico, se era uma literatura fantástica. E eu explicava que, continuo explicando que não, e eu escolhi um termo, que é um termo que existia nas artes visuais já, é o realismo onírico, porque se trata de um olhar para a realidade, porque isso começou, na realidade, deixa eu voltar um pouquinho atrás. Eu acho que nos últimos anos a gente viveu tantas coisas que eu chamaria de bizarras, entre aspas, né? Seja a pandemia, seja o governo que a gente teve anteriormente, e que começou a parecer que a realidade, inclusive com a crise climática que a gente vive agora, né? Ela é atual, ela está acontecendo hoje, está acontecendo aqui também. Então, tudo aquilo que parecia da fantasia, da literatura distópica, de repente veio para a nossa realidade, para o hoje, não mais para o futuro. Então, em algum momento, eu não sei se vocês sentem assim, mas em algum momento eu sentia que o realismo, como ele estava sendo feito, ou como eu mesma vinha fazendo até então, não estava mais dando conta dessa realidade. Era como se a realidade não dava mais conta da realidade. E eu me sentia que na minha escrita eu precisava buscar outras formas para narrar aquilo que me parecia tão absurdo. Então o realismo onírico que eu começo a fazer isso no Armas Sonolentas e vou fazer depois de uma forma mais radical no Manto da Noite, parte do princípio
E eu venho estudando o pensamento dos povos indígenas já há algum tempo. Eu dou aula na Universidade de Colônia sobre arte e literatura indígena, e que uma das bases, por exemplo, para a gente, em geral, né, pensando na cultura ocidental, o lugar da realidade está na vigília, né? Eu estou desperto, eu estou pesquisando, então a minha vigília me dá a sensação que eu tenho acesso à verdade, né? Uma verdade que, claro, não existe. Mas para os povos originários, muitos deles, o lugar para você acessar a verdade, o lugar para você acessar a cura, né? Ele está nos sonhos, está em estados alterados de consciência, que é justamente o oposto do que a gente costuma pensar, né? Então, o que me parecia a partir disso é que, na realidade, essa dicotomia sonho-realidade não existe como a gente imagina. E que o sonho ele é tão verdadeiro, ele tem uma verdade em si tão potente ou tão forte como o que a gente chama de vigília. Então, a partir disso, eu comecei a pensar numa escrita que tratasse o onírico, o sonho, como parte dessa verdade, como parte dessa realidade. Então, são livros que não fazem uma distinção entre o que é real, o que é sonho, o que é uma alucinação, enfim. E ali tudo está no mesmo âmbito e não importa se isso aconteceu realmente, que no fundo a palavra, a frase, né? Se isso aconteceu realmente não tem tanta importância, porque é como uma memória, né? A gente se lembra da infância e se isso realmente aconteceu não importa. O que importa é como a gente lembra dessa infância e que marcas ela deixa na gente. Então, é uma escrita que está mais preocupada nas marcas que ficam do que numa realidade, se ela realmente aconteceu. Enfim, vou começar e fazer tempo de você.